Se você clicou nesse vídeo, com certeza está com dificuldade na hora de criar suas thumbnails e já deve ter assistido a vídeos e mais vídeos de promessas sobre como fazer thumbnails incríveis, mas normalmente os vídeos que você encontra no YouTube são sobre as ferramentas de criação de thumbnail ou até mesmo formas milagrosas de criar thumbs automaticamente usando inteligência artificial, prometendo o mundo. E vem cá, tu acha mesmo que isso funciona? A verdade é que não importa se você usa Photoshop, Canva ou qualquer outro programa para criar suas thumbnails. O que vai realmente diferenciar uma thumbnail chamativa e profissional e te fará crescer no YouTube de uma thumbnail amadora que as pessoas vão ignorar são os 3 pilares que eu vou te contar neste vídeo daqui. E não, você não precisa ser um expert em Photoshop para fazer isso. Oi, meu nome é Estevão e eu criei esse canal aqui para te tornar um mestre youtuber. E olha só, indo direto para o tema do vídeo, a thumbnail é extremamente importante para o sucesso do seu vídeo, sendo que ela é a porta de entrada, ela é o convite para o telespectador, onde ele mesmo vai decidir se ele aceita ou não assistir o seu vídeo. E qual que é o grande segredo para criar uma thumbnail boa? Por que que as pessoas erram tanto e não conseguem sobressair seus vídeos no YouTube? Isso acontece devido a 2 fatores, que são os pontos mais importantes para você ter cliques nos seus vídeos, e é justamente a thumbnail e o título do vídeo. Esses 2 elementos, eles têm que se combinar e um tem que complementar o outro. Ou seja, quando a pessoa bate o olho na sua thumbnail, a sua thumbnail ela tem 1-2 segundos ali para atrair a atenção do público. Se você passar nesse primeiro teste, o segundo teste é ter um bom título e aí sim fará com que a pessoa clique no seu vídeo. Ou seja, a thumbnail é o que vai atrair a pessoa para querer saber mais sobre o seu vídeo. E qual que é o grande segredo? Por que que as pessoas erram tanto na hora de fazer thumbnails, fazem thumbnails amadoras e não atraem o público? Normalmente esse é um problema que acontece em diversas áreas, não só na criação de thumbnail, mas em outras coisas. Você vê aí em programas tipo MasterChef, você vê eles falando isso, que a pessoa quer enfeitar demais e acaba se atrapalhando. E é justamente isso que acontece nas thumbnails. Às vezes a pessoa tá tão empolgada, querendo colocar tantos elementos ali, que a thumbnail ela fica confusa. E isso acaba espantando o público. O público olha para aquela thumb e não sente um pingo de curiosidade em clicar. Por quê? Porque ela não entendeu o que tem naquela imagem. Então não adianta você fazer um conteúdo bom, um vídeo excelente, tendo que o convite para a pessoa assistir esse vídeo tá uma porcaria. Ah, mas eu não consigo fazer uma boa thumbnail porque eu não sei usar o Photoshop, eu não domino essas ferramentas de edição. Mas muito pelo contrário, você não precisa dominar essas ferramentas para você fazer uma thumbnail boa. A única coisa que você precisa ter é um conhecimento básico de design, entender quais são os gatilhos que vai chamar a atenção do seu público para assistir o seu vídeo. E é justamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E a primeira coisa que eu quero te passar, que isso aqui é fundamental para que os seus vídeos deem certo, é que você tem que investir um tempo para criar thumbnails. Não sai fazendo thumbnail de qualquer jeito, não pede para a inteligência artificial fazer suas thumbnails. Não dá certo, galera. Você tem que olhar, você tem que entender se tá chamativa e você tem que aprovar as artes da thumbnail. Principalmente se você for um canal pequeno, né? Se você for um canal grande, você vai ter alguém para fazer isso para você. Mas eu suponho que você não tenha condição de fazer isso. Então eu tô te mostrando como fazer. E olha só, eu realmente entendi a importância de se investir um tempo para criar uma boa thumbnail quando eu li esse livro que você está vendo aí na tela agora. E se você também quiser entender como realmente funciona o YouTube, o algoritmo do YouTube, como fazer para o YouTube recomendar os seus vídeos, eu recomendo demais que você leia esse livro. Ele não é muito caro, ele tem na versão Kindle também, que é mais barata ainda, e eu vou deixar o link para você dar uma olhadinha nesse vídeo aqui na descrição. E eu garanto para você que esse vai ser o melhor investimento que você vai fazer para o seu canal na sua vida. Bom, mas não basta só você investir um tempo criando a sua thumbnail se você não conhece os pilares que sustentam uma thumbnail boa, atrativa, profissional. E basicamente esses são 3 pilares que são os mais importantes para você conseguir criar uma thumbnail com aspecto profissional. Apesar de você não ter um curso de design, não ter um curso de Photoshop e nada disso, você só precisa aplicar esses 3 pilares, sendo que você sabendo quais são esses 3 pilares e investindo esse tempo para você criar a sua thumbnail, não tem como o seu vídeo dar errado. E sem mais delongas, eu já vou te mostrar aqui
Quais são esses 3 pilares? E a primeira coisa que você deve ter em mente é que você tem que ter um objeto de destaque. O que seria esse objeto? Pode ser uma foto sua, pode ser um objeto mesmo, ou pode ser um texto que tem que se destacar na sua thumbnail. O segundo pilar é que você tem que saber posicionar esse elemento de destaque. E como é que é posicionar? É só jogar ele ali do lado, fazer um contraponto com outra imagem? Não, não é assim, tá? Tem uma regra para se fazer isso, que é chamada de regra dos terços. E eu vou mostrar para vocês agora. E a regra dos terços é basicamente isso aqui. Veja que a imagem ela está dividida em 3 partes na vertical e 3 partes na horizontal, sendo que o objeto de destaque ele deve passar por essas linhas e preferencialmente ficar destacado em um desses 4 pontos aqui. E por que disso? Basicamente porque o ser humano ele tende a se atentar para esses pontos quando ele vê uma imagem. Então, olha só, onde passa essas linhas aqui são os pontos de destaque, onde a gente presta atenção nessa imagem. Veja só, essa imagem aqui, o rapaz ele tá posicionado aqui nesse quadrante aqui, tá passando nada aqui na linha. Então ele não se destaca. Já em outras imagens como essa aqui, por exemplo, olha só, o casal ele tá exatamente em um dos pontos de conexão aí das linhas, que é um dos 4 pontos aí de maior evidência que a imagem pode ter. E além disso, se nós olharmos outras imagens como essa aqui, por exemplo, olha só o objeto exatamente onde que ele está posicionado. Ele está justamente na intersecção dessas linhas. Se você olhar outros, olha só, aqui é a mesma coisa. A ponte ela passa justamente na intersecção. Teve um outro que eu vi aqui agora, esse aqui ó, o do farol. O farol ó, ele está alinhado na linha, sendo que ele abrange 2 dos pontos de maior atenção do público. Você pode ver que ele acaba aqui no final, né? Ele não vai até o final da imagem. Então, pessoal, essa dica sobre a regra dos terços, ela é fundamental que você entenda se você quiser fazer uma thumbnail boa. Sendo que não é só isso. Ainda tem também a questão das cores. Como é que você combina as cores? Como fazer uma boa combinação? Eu vou mostrar aqui para vocês também agora. Para combinar cores, tem essa ferramenta aqui da Adobe, ela é uma ferramenta gratuita, tá bom? Então você não vai precisar pagar nada para usar ela. É só você digitar aí no Google, ó, Adobe Colors. Vai ser esse primeiro link aqui. E aí aqui ele te dá uma paleta de cores. Para que uma thumbnail seja boa, as cores elas têm que contrastar entre si. Então não adianta você colocar um texto branco em um fundo claro, não vai destacar. A pessoa vai bater o olho, não vai conseguir ler. E é o que eu te falei, é 1, 2 segundos para chamar a atenção da pessoa. Se a pessoa não conseguir ler uma palavra nesse tempo, esquece, ela vai ignorar sua thumbnail completamente. E como é que a gente faz para saber quais cores se contrastam melhor entre si? Você abrindo aqui o Adobe Colors, você vai vir aqui nessa aba aqui de harmonia de cores. Ela vai estar em análogo provavelmente. Você vai mudar para complementar. Perceba que a paleta ela fez uma linha onde as cores são extremamente opostas. Então aqui eu vejo que o roxo ele se contrasta bem com esse verde, entendeu? Se eu quiser mudar aqui, ó, na verdade a cor primária que ele tá usando aqui é a verde, tá? Você identifica por essa setinha que tá bem aqui. Então a cor primária que ele tá usando aqui é esse verde. Sendo que se eu mudar esse verde aqui para, por exemplo, azul, você vai ver que a cor que contrasta melhor com azul é esse laranja aqui. E o bom é que ele já mostra aqui o nome da cor em hexadecimal para facilitar a sua vida, tá? E aí você pode ir brincando aqui com as cores para ver qual que se contrasta melhor. Ó, o vermelho contrasta bem com o verde. Sendo que eu não recomendo que você utilize essas cores aqui mais neutras, tá? Você vê que as cores são bem claras e elas não vão se contrastar bem. Ah, Estevão, mas o que que eu faço? Você quer que eu ponha um fundo rosa para colocar um texto verde? Vai ficar mó esquisito. Não, cara pálida, você não precisa colocar um fundo todo rosa. Você pode definir, você não só pode, como você deve definir ali um plano de fundo legal, uma imagem chamativa, mas você usa elementos do rosa no meio do seu texto. Por exemplo, você pode só habilitar aquela caixa de fundo de texto, fazer um quadrado, um retângulo para colocar no fundo do texto com essa cor para contrastar bem. Mas assim, normalmente cores mais vivas, elas se contrastam melhor com cores mais escuras. Você pode ver pela thumb desse vídeo aqui. O fundo é completamente preto, tem uma imagem ali e o texto em amarelo está contrastando com o preto ali. Mas você deve estudar o seu nicho também, tá? Não vai fazer no fundo preto, fundo de uma cor sólida só, e não fizer sentido com o seu conteúdo, com o seu canal. Aqui para
mim, no meu caso, faz sentido. Por isso que eu tô usando. E o grande segredo do YouTube, para que você comece a ganhar dinheiro, comece a monetizar seu canal, é que você tenha tráfego de pessoas, ou seja, pessoas entrando, assistindo seus vídeos o tempo inteiro. E ao contrário do que muitos pensam, você não precisa atingir as 4.000 horas assistidas e os 1.000 inscritos para conseguir ativar a monetização do seu canal. Existe uma outra forma de monetizar o seu canal que inclusive é muito mais bem paga do que a monetização do AdSense. E é justamente isso que eu te explico nesse vídeo daqui, onde eu vou te ensinar a monetizar o seu canal desde o primeiro vídeo, sem precisar ter os 1.000 inscritos e sem precisar que você tenha 4.000 horas assistidas no seu canal. Então eu recomendo demais que você clique nesse vídeo agora e vai lá assistir.